Meus amados irmãos, com muita alegria nós vamos ler a palavra de Deus. Sempre deveríamos ter uma expectação diante da palavra, porque a palavra de Deus a Bíblia não é um livro morto, mas é um livro vivo. A palavra de Deus é viva e eficaz, e Ele nos fala pela sua palavra. Nós lemos vários textos em Isaías nesta noite e vamos continuar em Isaías, agora no capítulo 11 de Isaías. Queria lhe convidar a abrir a palavra do Senhor. Veja se a pessoa ao seu lado está sem a Bíblia e gentilmente compartilhe para que todos tenhamos a oportunidade da leitura. Temos falado várias verdades a respeito do profeta Isaías, um profeta do Velho Testamento, mas tão neotestamentário. Alguém chega a chamar Isaías de o quinto evangelho, porque ele fala tanto a respeito do Messias. E ele fala da primeira vinda do Messias. E nós vamos ouvir o que Deus nos diz. Eu vou ler os primeiros 5 versículos desse capítulo 11. O reinado pacífico do rebento de Jessé. Assim está escrito: do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Deleitar-se-á no temor do Senhor, não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Ferirá a terra com vara de sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. A justiça será o cinto dos seus lombos, e a fidelidade o cinto dos seus rins. Que Deus nos ilumine e aplique ao nosso coração as verdades da sua preciosa palavra. Gostaria que você permanecesse com a Bíblia aberta. Nós vamos olhar de novo para esses versículos tão preciosos. Bom, tenho falado várias vezes aqui a respeito do pano de fundo, do contexto histórico no qual estava envolvido Isaías. Ele profetizou nos anos dos reis Uzias, Jotamias. Conquanto tenhamos aspectos positivos, olhando para a vida de um Uzias, de um Jotão, de um Ezequias, no entanto, o texto de Isaías mostra que o povo continuava na sua idolatria. Nós podemos ver isso claramente no capítulo 1 desse livro, lemos parte dele hoje à noite. O culto estava contaminado, a vida era dúbia. É certo que eles continuavam observando o calendário, as festividades, as solenidades, havia até muito movimento, mas faltava vida. E o Senhor disse: estou cansado, eu não posso suportar iniquidade associada com o ajuntamento solene. Isso não é culto, isso ofende a Deus. O Senhor disse: quem vos requereu só pisardes nos meus átrios. E mesmo quando eles multiplicavam as orações, isso não sensibilizava o coração de Deus, porque o Senhor falou por boca do profeta: quando vocês multiplicam as orações e levantam as mãos, eu não posso ouvir vocês, porque suas mãos estão cheias de sangue, manchadas de sangue. O sangue da injustiça, do salário do trabalhador retido, da viúva explorada, da violência, da idolatria.
profeta Isaías vai dizendo em dado momento, porque os primeiros 5 capítulos do livro formam um sermão apenas que ele pregou, e ele vai dizendo: ai daquele outro, ai desse, ai daquele outro. E como lemos hoje à noite, aqui no capítulo 6, quando da morte do rei Uzias, quando ele teve a visão do Senhor, assentado no alto sublime trono, seu coração foi quebrantado, e ele que vinha dizendo: ai de vocês, ele: ai de mim, porque eu sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Prosseguindo as informações do livro, nos dias do rei Acás, Síria e Israel fizeram uma aliança. Essa aliança visava combater a Assíria, que era um império que se levantava com muita força. Como Acás não quis fazer parte dessa coalizão, Síria e Israel, o reino do norte, se uniram. E o que fez o rei de Judá, o que fez Acás, foi pedir socorro à Assíria. De fato, a Assíria o socorreu. E o texto bíblico mostra, a história dá esse testemunho, que o rei da Assíria venceu os sírios, a cidade de Damasco foi tomada. Depois, as regiões setentrionais do reino do norte também foram tomados. E quando chegamos aqui a esse capítulo 11, que lemos, o rei da Assíria já havia conquistado Samaria. O reino do norte já tinha sido invadido lá pelos anos 722 antes de Cristo. E o império assírio se levantava e era conhecido pelo seu poder, pelo seu orgulho, pela sua vaidade. O rei assírio era temido. Inclusive, olhando aí na sua Bíblia, no capítulo 10, a partir do 5º versículo, nós temos uma profecia de Deus contra a Assíria. O profeta Isaías fala da Assíria, que tinha sido instrumento da ira de Deus, no reino do norte, mas o juízo de Deus também viria. E o orgulho e o terror dos assírios era conhecido de todos. E nós temos aqui, só para vocês terem uma ideia, que o juízo de Deus viria sobre a Assíria também. Os versos 24 e 25 do capítulo 10 mostram isso. Pelo que assim diz o Senhor dos exércitos: povo meu, que habitas em Sião, não temas a Assíria, quando te ferir com a vara e contra ti levantar o seu bastão à maneira dos egípcios, porque daqui a bem pouco se cumprirá a minha indignação e a minha ira para a consumir. A mão de Deus, mostrando claramente, e essa é uma visão que a gente precisa ter constantemente: existe um rei no universo, existe alguém que reina verdadeiramente, e esse é o Senhor. Inclusive hoje na escola dominical, nós estudamos aquela preciosa lição a respeito da Trindade, as afirmações a respeito do Deus Pai, do Deus Filho e a respeito do Deus Espírito Santo. E quando falou a respeito do Filho, ele é a fiel testemunha, ele é o primogênito de entre os mortos, e ele é o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores. Queridos, nós como igreja do Senhor Jesus, nós seguimos a um Cordeiro vencedor, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o Rei, ele é o verdadeiro Rei. E nós já estudamos aqui, no próprio livro de Isaías, capítulo 40, que as nações, por mais poderosas que sejam, naqueles dias, Síria, no entanto, o texto diz que essas nações poderosas diante de Deus são como um pingo que cai de um balde, são como um vácuo, menos do que nada
reina o Senhor, e bendito seja o seu nome. E que a gente não perca essa visão. O Deus vivo, o Todo-Poderoso, tem um controle. Ele é o Senhor da história, Ele é o Senhor de todo homem, Ele é o Senhor da igreja. Queridos, Ele é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. As coisas não estão fora do controle, estão no controle do soberano. É por isso que o salmista podia orar com muita convicção: elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Pois bem, queridos, todos aqueles reis, aqueles soberanos que dominavam, que tinham a marca da impiedade, como foram e são diferentes daquele que é o Rei dos Reis. O texto que lemos, e agora olhando basicamente para esses 5 preciosos versículos, o texto faz uma descrição profética do reino perfeito, do reino do nosso Senhor. Vejam claramente que a descrição profética do reinado perfeito deixa muito claro que não se trata aqui de um governante humano. A primeira verdade que eu queria destacar aqui é a identidade desse rei. Primeiro ponto, qual é a identidade desse rei? Volto a dizer, a descrição profética falando pelo Espírito de Deus, 7 séculos antes da vinda de Jesus. A descrição que ele faz do reino perfeito, obviamente, que não é aplicável a nenhum governante humano. Ele está falando a respeito do Messias. Esse renovo prometido do verso 1, esse é o Messias prometido. Um rebento e um renovo e seu fruto. E quando a gente lê os versículos seguintes, eles vão detalhando tudo aquilo que está embutido nesse versículo 1. Então, a primeira verdade que eu queria destacar aqui de forma bem objetiva, a identidade do rei, esse renovo, raiz de Davi, como disse aqui o profeta, do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Então nós já identificamos, é o Senhor Jesus, o Messias, o prometido. Que privilégio nós temos, queridos, que estamos em Cristo Jesus, os que fomos iluminados, os que fomos chamados graciosamente pelo Senhor. Que privilégio. Segunda verdade, segundo ponto, o texto fala a respeito da unção desse rei. Primeiro, a identidade do rei, agora a unção desse rei. A profecia diz, versos 2 e a primeira parte do verso 3, esse rei receberá o Espírito do Senhor, significando que ele tinha sido especialmente escolhido por Deus. Na lição que estudamos hoje pela manhã, há uma afirmação a respeito da participação do Espírito Santo no ministério aqui, literalmente lá na lição. O Espírito Santo capacitou o Messias na obra redentora e, consequentemente, a igreja no desenvolvimento dessa obra. Quando o texto do Apocalipse fala a respeito dos 7 Espíritos de Deus, e nós somos levados ao texto de Zacarias, aquele candelabro com as suas 7 hastes, 7 tubos, 7 lâmpadas e um vaso com um azeite para manter aquelas lâmpadas sempre acesas. O Espírito Santo, o Espírito é aquele que nos ilumina, é aquele que nos apresenta o Senhor Jesus, que aplica à nossa vida os efeitos da obra de Cristo. Mas o ministério do Espírito Santo, queridos, é colocar o foco na pessoa de Jesus, chamar a atenção para a pessoa de Jesus, exaltar as virtudes de Jesus. Por isso que
Tem sido uma pregação, o pastor Cláudio foi lá no encontro da família e tem sido aqui na semana de estudos às quintas-feiras. Vós sois nação santa, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então o Espírito Santo é quem capacita a igreja também. Mas é interessante, queridos, essa relação do Espírito Santo com a pessoa bendita de Jesus. É claro que a gente sabe bem, Jesus é Deus, 100% Deus, mas a Bíblia mostra claramente também que ele é plenamente humano. E na sua plena humanidade, ele foi ungido com o Espírito Santo. Vamos olhar aqui Deus que fala. O nosso texto de Isaías diz: repousará sobre ele o Espírito do Senhor. E quando a gente vai, por exemplo, ao Evangelho de Lucas, capítulo 3, eu tenho falado em algumas ocasiões a respeito desse texto. Lucas é um evangelista bem peculiar. Quando fala, por exemplo, sobre a vida de oração de Jesus, e Lucas foi o único evangelista que, tendo escrito a respeito do batismo de Jesus, porque os 4 evangelistas escreveram sobre o batismo de Jesus, mas somente Lucas escreve esse detalhe. Lucas 3, 20 e 21. E aconteceu que, ao ser todo o povo batizado, também o foi Jesus. E estando ele fazendo o quê? Estando ele a orar, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba, e ouviu-se uma voz do céu: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Olha a Trindade mais uma vez aqui. O Pai falando: esse é o meu filho amado, o Filho sendo batizado e sendo ungido com o Espírito Santo, e o Espírito Santo se manifestando ali naquela ocasião. Vamos agora a um outro texto do Novo Testamento, Atos dos Apóstolos, capítulo 10, quando Pedro, ainda que a princípio resistindo muito, mas foi à casa de Cornélio, um centurião romano, mesmo com o coração disposto a não ir, resistindo, levando testemunhas. Vocês sabem que não é lícito a um judeu entrar na casa de um gentil, mas o que é que vocês querem, já que eu estou aqui? E Pedro pregou, falou de Jesus. E olha o que está escrito, verso 30. Pedro disse: Vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judéia, tendo começado desde a Galileia, depois do batismo que João o Batista pregou, como Deus fez o quê? Ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem, curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Identificamos aqui o rei, o Messias, o prometido, do tronco de Jessé, um renovo, o Messias prometido. Agora, percebemos que o texto fala a respeito da unção do rei. O Espírito Santo veio sobre ele. E como Pedro escreveu bem, entendeu bem, o ungiu para o exercício do seu ministério. Isaías 61, que é um outro texto clássico sobre essa ação do Espírito Santo na vida do Senhor Jesus. Os primeiros versículos de Isaías 61. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, disse o profeta profeticamente, a respeito do Messias, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me para curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram,
a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinza, óleo de alegria em angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Lembram-se do cumprimento dessa profecia? Jesus entrou numa sinagoga, o assistente lhe deu um livro, ele leu o livro, ele leu Isaías, e quando ele se assentou para falar, ele disse: hoje se cumpriu essa profecia. Agora, veja que coisa bela que nos fala o texto, querido, sobre essa unção do Espírito Santo. O Espírito Santo é o doador da vida. O Espírito Santo é aquele que dá sabedoria e entendimento. Ele orienta, ele concede força, ele instila a sabedoria e o temor do Senhor. Então, verso 2º, primeira parte do verso 3º, explicam esses dois versículos. Quem é o rebento? Falam da unção que ele recebe, a ação do Espírito Santo. E esses dois versículos falam também o que ele faz de sua ação. O que é que está dito aqui? Ungido pelo Espírito, ele se direciona no temor do Senhor e as suas ações correspondem aos mandamentos de Deus. Terceiro lugar. Olha que mensagem objetiva, né? Essa eu tinha que pregar de manhã, não era? Antes da escola, não é mesmo? Terceiro lugar. O compromisso do rei com a justiça. Queridos, o nosso mundo é carente de justiça. Qualquer lugar do mundo. Pode olhar, primeiro mundo, segundo mundo, terceiro mundo, quarto mundo. Qualquer lugar. Essa é a marca. Injustiça. Mas o compromisso desse rei, o compromisso desse renovo, o compromisso do Messias, o Messias, o nosso Senhor, o nosso Salvador, a quem nós seguimos, a quem proclamamos. O compromisso dele é com a justiça. E essa passagem tão curta, mas tão profunda, tão rica, apresenta as virtudes de uma vida cheia do Espírito Santo, plena do Espírito Santo. Quando estava estudando, eu fiz a mim mesmo uma pergunta, sendo assim: poderíamos achar um homem como este? E vejam as virtudes do Espírito Santo na vida do Messias e, consequentemente, desse reino de justiça. O Espírito Santo, diz o texto, dá sabedoria e entendimento. O Espírito dá sabedoria e entendimento. Estava fazendo anotação de alguns textos. Por exemplo, vou só citar aqui, talvez nem precise olhar, eu vou citar, você conhece bem o texto. Gênesis capítulo 41, versos 38 e 39. Depois de Faraó ter tido um sonho, ter ficado muito perturbado, e nenhum dos seus magos, nenhum encantador conseguia decifrar os mistérios daquele sonho. Eis que o copeiro do rei, copeiro que conheceu José na prisão e agora readmitido às suas funções, lembrou-se de José, porque quando ele teve um sonho, José interpretou o sonho pelo Espírito de Deus. Disse: olha, quando você... porque você entregará o copo à sua mão, o copo de vinho. Lembre-se de mim. Só que o copeiro se esqueceu. Obviamente, queridos, que a gente sabe que ele se esqueceu, mas a providência de Deus estava agindo, não é? Porque quando o Faraó teve um sonho, estava bastante perturbado, aí o copeiro se lembrou: conheci um moço, tal, e falou a respeito de José. José interpretou o sonho, não por ele mesmo, mas pelo Espírito de Deus, porque o Espírito Santo dá sabedoria e entendimento. Quando ele interpretou o sonho, falando dos 7 anos de fartura,
E depois dos 7 anos de escassez, José disse que seria necessário um administrador. E a palavra de Faraó foi exatamente essa, Gênesis 41, 38 e 39. Poderíamos achar um homem como este, em que haja o Espírito de Deus? Onde é que nós vamos encontrar um administrador melhor do que este, em que haja o Espírito de Deus? Êxodo capítulo 31, depois de Deus ter mostrado a Moisés a planta do tabernáculo, e tudo lá, certamente em terceira dimensão, as medidas, as cores, tudo. Capítulo 31 de Êxodo 2 e 3, fala a respeito de um artífice, um artista chamado Bezalel, e o texto diz a respeito dele: cheio do Espírito Santo, de sabedoria e de entendimento, para fazer aquela obra com todos aqueles detalhes. Primeiro livro dos Reis, capítulo 3, verso 12, Salomão, e ele tem a oportunidade, queridos, no lugar de Salomão, o que é que nós iríamos pedir, não é? Ou a casa própria, ou uma boa aposentadoria, ou não sei o que, eu queria comprar aquele imóvel e aquele não sei o que, tal. E Salomão pediu sabedoria. E Deus deu a ele sabedoria. A expressão bíblica, 1 dos Reis 3,12, Deus deu a Salomão um coração sábio e entendimento, pelo Espírito Santo de Deus. Livro de Eclesiastes, capítulo 2, verso 26, a primeira parte do versículo diz: porque ao homem que lhe agrada, Deus dá sabedoria e conhecimento e alegria. Ao homem que lhe agrada, sabedoria, conhecimento e alegria. O Espírito Santo dá sabedoria e entendimento. Um reino de justiça, conduzido com sabedoria e entendimento. Segunda afirmação aqui, dessas virtudes de uma pessoa cheia do Espírito, o Espírito Santo orienta e concede força. Ele é conselho e fortaleza. E em terceiro lugar, aqui nesse ponto, o Espírito Santo é quem instila a sabedoria e o temor do Senhor. Lembram-se, Salmo 111, verso 10, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Agora, olhando para o texto, queridos, as afirmações preciosas, impactantes, a respeito do Messias, ungido pelo Espírito Santo. Olha que marca, quando estava estudando, estava meditando nessas afirmações, pensando na minha vida, orando, pedindo a Deus misericórdia, as marcas do... Olha o que diz o texto: o temor do Senhor será a sua alegria e o seu prazer. Onde está a nossa alegria? Onde está o nosso prazer? O que é que nos alegra mesmo? O que é que nos dá prazer? Em uma sociedade hedonista, mas esse Messias, cheio do Espírito Santo, o temor do Senhor era a sua alegria, o seu prazer. E quando a gente pensa na expressão bíblica, o temor do Senhor, temor tem a ver com honra, com respeito, com reverência. Era isso. Se você lê os evangelhos, percebe isso na postura de Jesus. A minha comida e a minha bebida consistem em fazer a vontade daquele que me enviou. Eu não faço nada de moto próprio, mas segundo vejo do meu Pai, assim eu faço. E o Pai falou, quando ele foi batizado: este é o meu filho amado, em quem me comprazo, em quem tem o meu prazer. O Senhor Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador, cuja alegria estava no temor do Senhor. Esse era o prazer dele.
Outra coisa, queridos, não julgará segundo as aparências, não tomará decisões com base em rumores. Prudência, equilíbrio. Diz mais o texto a respeito dele: julgará a causa dos oprimidos com base no que é correto. Outra coisa, num mundo tão carente por justiça, ele pronuncia em favor que são mais injustiçados. E diz que seus planos, está falando aqui profeticamente, seus planos inspirariam respeito e reverência. O texto fala a respeito do poder do Senhor. E olhe essa expressão linda que aparece aqui no final, no verso 5. Uma outra versão diz assim desse verso 5: toda manhã ele se vestirá com roupas e botas adequadas para o trabalho e se empenhará em edificar justiça e fidelidade na terra. Essas eram suas marcas. É assim que ele estava cingido: justiça e fidelidade. O que é que a gente pode resumir aqui nesse terceiro ponto? Primeiro, identificando o rebento, o renovo, o Messias. Segundo lugar, falando a respeito da unção do Espírito Santo sobre ele. Terceiro, destacando as virtudes desse Messias, do nosso Senhor, do nosso Salvador. E a gente pode resumir dizendo que a presença do Espírito Santo, o temor do Senhor e a fidelidade a Deus resultarão sempre em equidade e compromisso com a justiça. O texto diz, queridos, verso 3, a segunda parte, sobre a tarefa do Messias. E a gente tem aqui um aspecto negativo e um aspecto positivo. O aspecto negativo: não julgará segundo a vista de seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos. O aspecto positivo, verso 4. Quem é que ele defende? Os pobres, os mansos. E quem é que ele elimina? O perverso. E no verso 5, que ele se antevisando com essas duas palavras, justiça e fidelidade. E aí, a gente pode concluir dizendo que esse rei, esse Messias precioso, nunca esteve sujeito às deficiências do sistema judiciário, essas deficiências que enfraquecem os regimes políticos. E esse Messias nunca foi distraído por aparências e rumores, mas sempre agiu com justiça, com fidelidade e com integridade. Concluindo, queridos, e fazendo umas breves aplicações. Vá comigo agora para o profeta Oséias. Primeiro dos profetas menores. Oséias, que foi contemporâneo de Isaías. Lembre-se disso. Oséias foi contemporâneo de Isaías. Pregou no mesmo contexto. Olhe comigo capítulo 4 de Oséias, perdão. Os primeiros 6 versículos, Oséias 4, 1 a 6. Vejam como Oséias estava descrevendo com muita clareza um mundo que não conhece a Deus, que não anda no temor do Senhor, que age sem sabedoria, sem conhecimento, sem justiça, sem fidelidade. Ouvi a palavra do Senhor, vós filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque nela não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus. O que só prevalece é perjurar, mentir, matar, furtar e adulterar, e há arrombamentos e homicídios sobre homicídios. Por isso a terra está de falece do campo, com as aves do céu e até os peixes do mar perecem. Todavia, ninguém contenda, ninguém repreenda, porque o teu povo
é como os sacerdotes aos quais acusa. Por isso, tropeçarás de dia, e o profeta contigo tropeçará de noite, e destruirei a tua mãe. O meu povo está sendo destruído, porque lhe falta o conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não seja sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Essa é a realidade de um mundo sem o temor de Deus. Naquele contexto, o sacerdote tinha uma missão, uma atividade que deveria ser comprometida, era o de ensinar a palavra de Deus, interpretar a palavra, ensinar a palavra. O profeta tinha o compromisso de falar a palavra de Deus. No entanto, os sacerdotes tinham abandonado sua tarefa, os profetas estavam comprometidos com as pessoas, em vez de falarem a palavra de Deus, eles pregavam sua própria palavra, falavam aquilo que as pessoas queriam ouvir, eles queriam agradar as pessoas, não falavam da parte do Senhor. Deus disse por boca de Isaías, por boca de Jeremias, por exemplo, disse através de Jeremias: eis que sou contra esses profetas que pregam a sua própria palavra e dizem. Ele disse: nada disso. O Senhor disse: eu nunca os enviei. E o povo perece, porque não há conhecimento, não há entendimento, não há sabedoria, não há o temor do Senhor. No entanto, queridos, a presença, o conhecimento do Senhor, um reino de paz e um reino de justiça. Que aplicações a gente pode fazer? Estou falando a respeito do nosso Senhor, do nosso Messias. Mas nós somos o povo que invoca o nome do Senhor. Nós somos conhecidos como povo do Senhor. Nós somos chamados de cristãos. Nós temos um compromisso com a pessoa de Jesus. E a nossa referência é Ele. O nosso modelo é Ele, o nosso paradigma é Ele, e nós precisamos aprender com Ele, queridos. Como um slogan da história da igreja: o nosso Cordeiro venceu, vamos segui-lo. Esse Jesus, nosso Senhor e Salvador, testemunha fiel, primogênito dentre os mortos, o Rei dos reis e o Senhor dos senhores, é o nosso modelo. Eu queria dizer a mim e a você hoje à noite: aquele que afirma ser íntimo de Deus deve procurar aprender com o Senhor para viver um estilo de vida semelhante ao estilo de vida de Jesus. Eu queria ler 3 textos rapidamente, 2 no Evangelho de Mateus e 1 na primeira carta de João. Mateus capítulo 4. Abra comigo, por favor, sua Bíblia. Mateus capítulo 4. Esse é o nosso Senhor, nosso modelo. Percorria Jesus toda a Galileia. Verso 23 de Mateus 4. Ensinando na sinagoga o evangelho do sorte de doenças e enfermidades entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, lunáticos, paralíticos, e ele os curou. E da Galileia, Decápolis, Jerusalém, Judeia, da além do Jordão, numerosas multidões o seguiam. Eu fico muito comovido quando leio um texto como este. Ou Mateus capítulo 9 agora. Mateus capítulo 9. Verso 35. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino, curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor.
E então se dirigiu a seus discípulos: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Esses textos falam de um Jesus que estava em ação, percorria cidades, vilas, povoados, fazendo bem. Ele olhava para uma multidão, obviamente que na sua divindade ele conseguia ver cada um individualmente, seus dramas, suas lutas, suas lágrimas, suas dores. Compadeceu-se daquela multidão. Estavam ali, estavam agrupados, mas estavam perdidos como ovelhas que não têm pastor, sem rumo. Ele compadeceu-se. Seguidores de Jesus precisam ter um coração compassivo. Seguidores de Jesus, santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Às vezes a igreja perde tempo com discussões inócuas, com coisas da periferia, coisas da periferia não, melhor que fosse da periferia, com coisas periféricas, com coisas que não são essenciais, com coisas pequenas, discussões e concílios para discutir nada. E o essencial é deixar de lado. Nunca há tempo para o essencial. Primeira carta de João, capítulo 2. Primeira carta de João, capítulo 2. A partir do 3º versículo. Ora, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço, mas não guarda os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aí, 2 pontos. Como saber se estamos nele? Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar, assim como ele andou. E um último texto, Efésios capítulo 5. John Stott, quando comentou sobre o Sermão do Monte, contra a cultura, ele faz uma pergunta no prefácio: quem sobre a face da terra viveu a mensagem do Sermão do Monte, se não unicamente Jesus? Quem? Se não unicamente ele. E aí ele arremata dizendo, exatamente na exceção que a gente encontra a resposta. Porque vida cristã não é apenas vida transformada, mas é vida substituída. Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Aquele que diz que conhece a Deus deve andar como ele andou. E aí nós precisamos dessa palavra que Paulo escreveu aos Efésios, capítulo 5. Guarde essa palavra no seu coração. Verso 14, pelo que diz, desperta, ó tu que dormes. Esse sono aqui, queridos, não é aquele sono que às vezes nos pega porque nós tomamos uma medicação, não é esse sono não. Esse sono não é aquele sono, você teve um dia pesado, difícil, você não dormiu, acompanhou alguém no hospital e está sonolento no culto, não é esse sono. É o sono da alma, da apatia, da indiferença, da frieza, do tanto faz como tanto fez. É esse sono que entorpece. E a palavra de Deus é: desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão,
Não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Falando, entoando por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Que Deus nos dê essa graça, que Ele aplique ao nosso coração essa palavra. Esse texto tão lindo de Isaías, falando do rebento, do renovo, do Messias, que Ele foi ungido com o Espírito Santo, espírito de conhecimento, de sabedoria, espírito de fortaleza, espírito do temor do Senhor. Eu creio que nós deveríamos hoje, com o coração quebrantado, dizer: Senhor, compadece de mim, como vimos a pregação da manhã. Nossa oração deveria ser aquela: compadece de mim, Senhor. Cria em mim um coração puro, renova dentro em mim um espírito inabalável. Vou pedir permissão para a gente mudar o hino aqui, Clésia e Ventura. Nós vamos cantar uma oração, Espírito do Trino Deus. 86, não me lembro. É 86, o novo cântico. E desculpe aí também, data show, não é? Desculpe, Ana. Mas temos alguns hinários a ela, vai, conseguiu? Ótimo, obrigado. Isso aqui é maravilha, né? Tecnologia fantástica. Obrigado, Ana. Vamos ficar em pé. E eu gostaria que nós fizéssemos essa oração. Esse hino é uma oração. Espírito do eterno Deus, opera em nós.